A minha vida foi marcada por pedras, muitas pedras. Desde que eu me entendo por gente, o meu caminho foi ali permeado por algum objeto rochoso, seja ele pequeno ou grande, não importa. Quando eu nasci, a minha mãe mandou gravar o meu nome numa pedrinha, assim, pequena. Ela achava que isso dava sorte. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas ela acreditava. Ela guardava aquilo como um amuleto. Já menino, eu gostava de brincar com pedras no lago, um lago que tinha perto da minha casa. A brincadeira era jogar a pedra assim e fazer ela deslizar. O meu pai era muito bom nisso, era muito bom. Ele fazia a pedra deslizar por 4, 5 vezes antes de afundar. Essas são memórias tão preciosas para mim, do convívio com meu pai, de brincar com ele. Mas um dia, cheio de pedras na mão, a minha mãe expulsou ele de casa. Foi muita gritaria e eu não entendi o motivo. Eu sei que uma das pedras que ela jogou era justamente aquela que tinha o meu nome. Eu achei que aquilo não deu muita sorte, porque afastou meu pai de mim. Eu peguei a pedrinha no chão, limpei e guardei no lugar que ela sempre guardava. Então eu comecei a brincar com pedras de outra forma. Comecei a brincar com estilingue ou bodoque, como queiram, né? Então eu jogava ali, ainda bem que eu era ruim de mira, porque eu quebrei muitas vidraças, mas nunca consegui acertar um passarinho. Então isso foi bom. E tomei muita surra por causa disso. Mas esse era um momento também um pouco triste da minha vida, que eu lembro da ausência do meu pai, que foi embora, sem eu saber o porquê, e da ausência da minha mãe, porque mesmo estando ali fisicamente, eu não a percebia, porque ela sempre vivia amargurada e sempre preocupada em cuidar da gente, trazer sustento para a gente. Então, eu fui saindo da meninice um garoto inquieto, e fui entrando na adolescência, um adolescente insatisfeito. Eu queria algo diferente, eu queria algo transformador, algo que preenchesse a minha vida. Eu queria sair daquele lugar, eu queria sair daquela vida, tudo para mim era ruim. Foi então que um dia, na saída da escola, um homem me apresentou uma pedra. Era uma pedrinha assim, pequena, uma pedrinha pontuda, e ele falou: olha aqui, essa pedra aqui é mágica. Ela vai te fazer viajar por muitos lugares. Eu fiquei encantado, porque era justamente isso que eu queria. Eu queria algo transformador para mim. Então ele me ensinou. Ele pegou aquela pedra, colocou num cachimbo e acendeu. Eu aspirei aquela fumaça. E que experiência! Que coisa maravilhosa que aconteceu para mim. Eu senti em outro planeta, em outro lugar. Eu me senti voando em alta velocidade. E eu pensei: é isso que eu quero para a minha vida. E eu comecei a fumar. Comecei a comprar aquelas pedrinhas. E comecei a entrar nessa experiência transcendental para mim. Eu fumava tanto que ele começou a me colocar no negócio. Então eu comecei a vender pedras e fumar de vez em quando. Não demorou muito, eu estava fumando bastante e vendendo de vez em quando. Então ele me tirou do negócio. Foi um período complicado, porque eu não tinha mais dinheiro para comprar pedras, então eu comecei a roubar. Comecei a roubar dentro da minha casa. As coisas começaram a sumir, e minha mãe nunca entendia nada. Mas ficou perigoso quando as coisas dos vizinhos começaram a sumir. E aí era um momento em que eu tinha que sair dali. Eu saí daquele lugar. Fui para longe, para muito longe daquela cidade. E eu parei numa cidade grande, numa praça onde tinha outros dependentes químicos como eu. Então eu cheguei ali com poucas mudas de roupa e coloquei no chão. Deitei e recostei a minha cabeça numa pedra. É o travesseiro possível ali.
E fiquei ali olhando para as estrelas e imaginando quando que seria a próxima pedra que eu iria fumar. Foi quando 2 homens vieram para mim, após me verem tanto tempo ali, e me propuseram um grande negócio. Nós vamos assaltar uma joalheria. Eu fiquei, na hora, tenso, preocupado, mas eu falei, o que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder? Então nós fomos. Chegamos no dia combinado, eles arrombaram a porta da joalheria e eu entrei. Eu fiquei responsável por quebrar a vidraça e pegar todas as pedras preciosas, mas na hora que eu fiz isso, aquela vidraça quebrada, eu me deparei com pedras lindas, brilhantes, preciosas. Eu fiquei extasiado com aquela imagem e comecei a pensar o que essas pedras lindas poderão me trazer de outras pedras que eu poderei fumar. Enquanto eu estava ali fora de órbita com esse pensamento, eu escutei lá no fundo o alarme tocando. E também uma voz bem longe dos meus companheiros falando, sujou, sujou! Eu só tive tempo de colocar poucas pedras ali dentro do saco e sair. Quando eu saí, na porta da joalheria, eu fui fuzilado por um enorme holofote da polícia. Eu só tive tempo de jogar a pedra no chão e colocar a mão na cabeça, obedecendo fielmente o senhor policial. E ali eu me despedi apenas com um olhar daquelas pedras lindas. Mas logo, eu tive que ir com os policiais. Meus amigos fugiram, mas eu fui pego. E aí eu fui para o meu novo lar, atrás das grades. Um lugar quente, cheirava mal, muita gente, muitos homens. Mas aquele ali era meu novo lar. Foi um pensamento que veio na minha cabeça em todo momento, era a minha mãe. Imagina que eu estava ali, naquele lugar, e minha mãe não tinha nem ideia de onde eu estava. Essa ideia não saía da minha cabeça. Então foram anos de martírio, porque eu fui privado do maior bem que um ser humano pode ter, que é a liberdade. Mas eu estava ali, e tive que enfrentar doenças, ameaças, o vício que aumentava cada vez mais, e o pior de tudo que é a solidão, a mais completa solidão. Mas eu cumpri a minha pena. Eu cumpri, e um dia eu tive que cruzar aquela porta do presídio para fora. E aí o mundo inteiro estava ali à minha disposição, cheio de possibilidades, mas eu estava num abismo de mim mesmo. Eu estava como uma pedra no fundo do mar. Então, minha única reação foi tentar reaver o único resquício de afetividade que eu já tive na vida. E aí eu decidi ir para a casa da minha mãe. Eu percorri um longo caminho até chegar lá. Passei em frente ao lago, senti o cheiro e veio a memória da minha infância, tão boa. E isso me fez ter a ilusão de que eu teria bons momentos agora. Mas chegando lá, eu bati e ninguém atendeu. Logo em seguida, veio a vizinha de longa data e me entregou um molho de chaves. Ela me disse, nós tentamos te localizar de todo jeito, mas sua mãe faleceu mês passado. Naquele momento, eu fiquei sem chão, como se tivesse uma faca nas minhas costas ali, entrando e virando. Foi uma dor como eu nunca tinha sentido na vida. O único laço de família que eu tinha, eu perdi a chance de rever e de me despedir dela por um mês. Eu entrei na casa e a mobília estava do jeito que ela deixou.
todos os enfeites, do jeitinho que ela gostava. Mas aí no canto, assim, tinha uma coisa que me chamou a atenção. Tinha um porta-retrato com a minha foto e com a pedrinha com o meu nome. Naquele momento eu fiquei extremamente cansado da vida, cansado de tudo. E eu saí dali. Eu saí dali e andei bastante como um zumbi, sem me permitir pensar em nada. E fui em direção ao lago. E eu fui pensando assim, o porquê de tudo isso? O porquê de acontecer isso na minha vida? E qual o sentido disso tudo? De eu ter chegado até aqui? Eu pensei em vingança, mas me vingar de quem? Se a maior pedra no meu caminho fui eu mesmo. Então, eu cheguei numa conclusão, a única conclusão que eu poderia ter chegado ali. Eu tinha que fazer uma coisa só. Eu fui atrás da maior pedra, a mais pesada que eu já encontrei na vida. Eu peguei essa pedra e carreguei com muito peso até o cais, na parte mais funda do lago. Numa ponta eu amarrei uma corda bem longa. Na outra ponta eu fiz um laço e coloquei na minha cabeça, no meu pescoço. Era ali. Era isso que eu tinha que fazer. E aí eu abaixei e peguei essa pedra com muita dificuldade. Coloquei aqui, na altura do meu peito. E eu, que nunca tinha falado com Deus, nesse momento eu fechei os olhos e falei: por quê? Por que tantas pedras no meu caminho? Por que tantas coisas aconteceram assim para mim? Porque eu nunca tive chance de nada. E quando eu estava me preparando para fazer o que eu tinha que fazer, uma voz me falou: espere, não faça nada. Imediatamente eu olhei para todos os lados e não encontrei nada, nem ninguém naquele lugar. E eu resolvi obedecer e me abaixei novamente e coloquei a pedra. E quando eu levantei, do outro lado do lago tinha um enorme túmulo que não estava ali antes. E a voz continuou a me falar aqui: está vendo aquela pedra? Aquela talvez seja a maior pedra que você já viu na sua vida. Aquela pedra estava sendo removida ali diante da minha frente, diante dos meus olhos. E uma luz intensa saiu e invadiu todo o meu corpo, todo aquele lugar. Era uma força tão poderosa, tão forte, que invadiu todo o universo e a minha existência. Aquela pedra também tinha meu nome. Tinha, porque ela tinha o peso dos meus pecados. Eu fiquei ali e o sentido que eu tanto reclamei começou a aparecer. Estava claro para mim ali que eu estava perdoado de uma vez por todas. Estava perdoado pela vida de uma vez por todas. Eu saí dali como quem sai da morte para a vida, extasiado, de uma felicidade serena. E eu reiniciei a minha jornada. Só que agora o meu caminho tinha flores que estavam lá antes, mas eu nunca consegui enxergar as mais lindas flores. Hoje as pedras continuam vindo em minha direção e atrapalhando o meu caminho. Sim,
Mas sabe o que eu faço com elas? Eu pego todas essas pedras, vou lá para o lago, e o meu pai me ajuda a afundá-las todas dentro do rio.